Boa noite, povo de Deus! Hoje você vai assistir este vídeo com uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Não saia daí, vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o tema quarentena. Tem assustado tanta gente de estar em casa, o fato de não poder ir às ruas, de estar cumprindo o que as autoridades estão falando, mas eu tenho uma palavra para te dizer, que a quarentena foi criada por Deus, uma das determinações que o Senhor fez para o povo hebreu. Surgiam muitas doenças, inclusive existiam alguns outros povos que aconteciam de adoecer, mas como eles não tinham as leis, e o povo que seguia o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Senhor determinava ali para eles as leis. Existiam 3 leis, as leis de higiene, leis morais e as leis espirituais. E o Senhor ordenava ali o seu povo, os sacerdotes, de como fazer para que a população não viesse a adoecer. Existiam ali naquele período doenças contagiosas, como nós vemos na Bíblia, no livro de Levítico 13, que nos fala sobre a lepra. Era uma doença contagiosa, pegava na parede, nas roupas e contagiava as pessoas. Então essas pessoas elas eram tiradas para ficar em quarentena. Em primeiro lugar, as pessoas eram levadas ao sacerdote, ele examinava e se a pessoa estivesse doente, como diz aqui Levítico 13, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado e fora do acampamento. Então, meu amado, minha amada, se eles disserem que já está no período de sair, podemos sair às ruas, se liberar para ir trabalhar, vamos trabalhar. Então nós devemos seguir essas leis. Agora a palavra que eu tenho para você é: no mundo que vivemos, nós estamos sujeitos a passar momentos difíceis como este. O mundo inteiro está passando o mesmo problema. No livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Neste texto, nós podemos tirar uma grande lição para as nossas vidas, nestes dias atuais que nós estamos vivendo. Que ao observar esta palavra, nós vemos que o momento difícil chegou para as duas casas. Mas a diferença está em quem está depositando a fé no Senhor. Nós devemos dar ouvidos à voz do Senhor, ou edificar o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida em Deus, porque momentos difíceis podem chegar, tanto para a casa do vizinho quanto para a minha. Mas aquilo que vai te manter de pé é a tua fé, é a tua confiança no Deus de Israel, o Deus que nos livra, o Deus que nos defende. E a casa que ficou de pé foi a casa justamente que estava firmada na rocha. Se afirme na rocha que é Jesus. Não fique desesperado. Vamos seguir. As autoridades já estão falando, já estão comandando. Pediu às igrejas que não fizessem seus cultos para que não houvesse aglomeração.
Os pastores de Deus ouviram e viram. Por quê? Porque são pastores que estudam a palavra, que entendem da palavra de Deus e sabem das leis espirituais, das leis de higiene que Israel tinha, de quarentena, quando havia contaminações no meio do povo, que podia pôr em risco aquela população. Então, esses pastores viram por bem, por amor e cuidado às ovelhas, de aceitar a determinação dos governantes. Mas eu digo para vocês, vamos permanecer fiéis, porque a igreja do Senhor, ela fechou o estabelecimento onde nós nos reunimos, porque a igreja do Senhor somos nós. A igreja não parou, a igreja continua orando pelo país, orando pelo Brasil. Você aproveite esse momento que você está em sua casa para orar, para ler a Bíblia, porque nós temos um grande Deus. Você tem um grande Deus que tem te sustentado até aqui. Não tenha medo, não passe medo para as pessoas. Fique firme no Senhor, porque o medo também ocasiona uma baixa de imunidade. Então não fique com medo, para que você não seja atingido. Se foi lançada alguma proposta do inimigo para quebrar com os países, vir à falência a economia dos países, em nome de Jesus está repreendida essa ideia do diabo. Se mandar retornar ao trabalho, vamos retornar, seguindo as ordens das autoridades. Descanse no Senhor. Você que está aí na sua casa, aproveita para orar. Se você, por acaso, não for aquele fator de risco que já pode retornar ao trabalho, de acordo com as leis das autoridades, que eles estamos passando por um caos geral. Então nós devemos guardar o nosso coração em Deus, porque isso vai passar. Porque nos momentos como este, é o momento que todo mundo se abala de um lado para o outro, sem ter uma solução, desesperados. Então, nós somos prudentes quando nós ouvimos a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor, nesta mensagem para você, é: confie no Senhor, guarde o seu coração, ore a Deus, leia a palavra. Ela vai trazer tranquilidade para você e para sua casa. As pessoas, elas têm se afastado de Deus, têm vivido as suas vidas longe de Deus, longe de dar ouvidos à voz do Senhor. E quando passam por alguns momentos difíceis, a tendência é se abalar, se desesperar. Mas aquele que confia no Senhor, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor, ele sabe que o Senhor o defenderá. Então, nós cremos e nós como igreja estamos orando pelo nosso país, pelo mundo, pelas pessoas, para que esta situação venha normalizar e que as coisas voltem para o lugar. Segundo Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que está faltando? As pessoas se arrependerem, buscar a Deus, se arrepender dos seus maus caminhos. Nós temos visto muita coisa horrível. As pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem. Muita mentira de pessoas usando a palavra do Senhor, dizendo que foi Deus que falou, sendo que não foi. Muita gente zombando da palavra de Deus, não dão crédito. E Deus, Ele é dono de tudo. Ele é o nosso Criador. Ele é o dono do céu, dono da terra, dono dos seres humanos. Ele é dono de tudo. Do ouro, da prata, tudo Ele tem, tudo é seu. E
a humanidade precisa respeitar a Deus. A Bíblia diz que Ele vem. Se prepare-se para encontrar com o Senhor. Numa pandemia dessa, a gente vê o quanto o mundo está despreparado. Apocalipse 3:11, que ele diz assim: eis que venho sem demora. O dia e a hora, nem eu e nem você sabemos, para que você possa se preparar, para que eu possa me preparar, porque o dia e a hora, nós não sabemos qual será. E poderá pegar muita gente de surpresa. Dê ouvidos à palavra de Deus. Obedeça às ordens que o Senhor deixa para cada um de nós. E guarde o seu coração. Daí para frente, algumas coisas mais virão. Porque a Bíblia diz que tudo passará, mas a sua palavra não há de passar. O que está escrito aqui vai se cumprir. Prepara-te, igreja. Prepara-te, povo, nação. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, porque Ele já está às portas. Porque nós estamos em tempos em que não é para ficar desesperado com pandemia, não. Tem que se preocupar com a salvação. Tem que se preocupar com a vida eterna. Essa vida nossa é passageira. Temos que preocupar com aquilo que é eterno. Amém? Que essa palavra lhe sirva de edificação e que você fique mais atento e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o teu coração, trazendo para você a revelação real, que é a revelação da palavra. Não existe outra revelação, existe a palavra. Se não condiz com a Bíblia, não vem de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia. Pegue a sua e comece a ler. Deus abençoe. E eu gostaria de pedir a vocês que me acompanham para compartilhar esse vídeo para outras pessoas, que essa mensagem sirva de edificação para outras vidas. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para que você receba as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Deus abençoe a sua vida. Tchau, pessoal.